Eu sou de maior e vacinada, mas eu sou tão vacinada, gente, vocês não têm noção, que a minha mãe, até hoje, ela me liga perguntando se a minha carteira de vacinação tá em dia. Eu falei, gente, sou muito vacinada, entendeu? Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Voando Alto Ciência. Eu sou Jordana Oliveira, bióloga, mestre e doutoranda em genética. E se você está chegando agora nesse vídeo, eu vou te convidar a assistir os outros vídeos dessa série sobre vacinação, sobre vacinas. Então eu comecei falando sobre a história da primeira vacina, como as vacinas são produzidas, e agora a gente vai falar sobre um fato histórico do nosso país: a revolta da vacina. E eu te convido para a gente mergulhar aqui nessa reflexão de como aconteceu essa situação aqui no Brasil. Então a gente vai colocar aqui um cenário do fim do século XIX para o começo do século XX. Lá em 1902, nós tínhamos como presidente Rodrigues Alves, que começou a ficar muito preocupada com as questões de saneamento na cidade do Rio de Janeiro. Então, milhares de pessoas morriam, eram internadas e faleciam por conta da varíola. E a gente tinha uma situação bem caótica ali da falta de higiene na cidade. Então, a gente tinha proliferação de diversos vetores e doenças, diversos ratos, diversos mosquitos, e ele queria solucionar isso, queria dar um jeito ali, era o seu plano de governo, certo? Então, foi convidado para ser presidente de saúde pública o famoso cientista Oswaldo Cruz, que tinha a missão aí nessa jornada de, além de vacinar a população, trabalhar em conjunto com o prefeito da cidade do Rio de Janeiro da época, que era o Pereira Passos, e assim resolver a situação tanto do saneamento básico como a falta de vacinação das pessoas. Mas como que foi feito isso, pessoal? Então, eles tinham um projeto de reurbanização da cidade do Rio de Janeiro. E o que significava isso? Era destruir as casas dos mais pobres que estavam em condições deploráveis, colocavam eles na rua e se viram. Então, eles entravam, invadiam as casas para vasculhar a condição ali, demoliam cortiços. E, pessoal, como tudo nessa história que a gente vem acompanhando, os pobres foram os mais acometidos. E, claro, numa condição ali extremamente vulnerável, foram colocados na rua e obrigados a procurar outro lugar para morar, e os preços dos aluguéis subindo absurdamente, eles forçados até procurar um lugar subindo os morros e instaurando mais ainda as favelas. Então esse processo de reurbanização, para deixar a cidade mais limpa, mais segura, não teve esse planejamento de o que a gente vai fazer com a massa, com a população que não tem essas condições. Além disso, as vacinas na época, principalmente a vacina da varíola, que eu comento no primeiro vídeo sobre a história da vacina, era você injetando ali praticamente o pus da varíola bovina, né? Então as pessoas, claro que não entendendo o processo que acontecia ali, elas tinham aversão a isso, então não era explicado para elas o que acontecia, e principalmente tinha uma fake news na época que as pessoas que tomavam vacina, elas iam ficar com as feições bovinas. Então, todo esse cenário aí caótico, a população se revoltou e começou a se recusar à vacinação. Tanto é que Oswaldo Cruz, ele juntamente com todas as instâncias ali do governo, com o prefeito e tal, eles tentaram promulgar uma lei da obrigatoriedade das vacinas, o que não funcionou por conta de toda a revolta da população. Então a população foi à rua pedindo para que essa lei caísse, que não fosse mais obrigatória a vacinação e que cada um escolhesse o que queria fazer. Mas agora vamos refletir sobre esse cenário caótico. Então eu trouxe até um trechinho aqui pra gente ver de como que aconteceu essa revolta. Houve de tudo ontem: tiros, gritos, vaias, interrupção de trânsito, estabelecimento e casas e espetáculos fechadas.
bondes assaltados e bondes queimados, lampiões quebrados a pedradas, árvores derrubadas, edifícios públicos e particulares deteriorados. Então, esse trechinho foi o que foi publicado na Gazeta Notícias e está no portal da Fiocruz, que eu vou deixar o link aqui para vocês, contando um pouquinho de como foi essa revolta. Então, o negócio assim foi bem intenso, mas vamos nos colocar na situação da população, que estava vivenciando uma situação caótica e simplesmente o governo, sem planejamento nenhum, sem campanha de vacinação, conscientização da população, colocou eles para a rua e vamos injetar uma agulha no seu braço. Então, a importância da divulgação científica para as questões da sociedade, para a gente poder caminhar sempre para um mesmo lado. Então, vamos refletindo sobre essas questões da revolta da vacina. Depois caiu, né, a lei da obrigatoriedade e agora a gente tem um outro cenário de vacinação. Então eu até vou fazer um post aqui no Voando Alto Ciência, as vacinas obrigatórias. Então esse cenário mudou, mas será que mudou mesmo, pessoal? Então vocês agora sabendo sobre o que foi essa revolta da vacina, eu vou ler um trechinho que vai ser um gostinho para o próximo vídeo. Quais são os fake news e por que as pessoas ainda estão revoltadas com a vacina? Será que nós teremos uma revolta da vacina parte 2? Uma revolta da vacina contemporânea? Então eu vou ler um trechinho aqui também do portal da Fiocruz e assim eu encerro o vídeo para vocês deixarem aí essa reflexão no ar. Todos saíram perdendo. Os revoltosos foram castigados pelo governo e pela varíola. A vacinação vinha crescendo e despencou, depois a tentativa de torná-la obrigatória. A ação do governo foi desastrosa, e desastrosa porque interrompeu um movimento ascendente de adesão à vacina, explica um pesquisador chamado Benchimol. Então aí reflitam um pouquinho sobre essas ações desastrosas do governo tentar convencer a população de uma questão extremamente importante, à base da violência, à base da ignorância. Será que assim mesmo a gente vai conseguir divulgar a ciência?